No ano, espero que vocês estejam bem. Vamos dar início à nossa aula de Química, certo? Então, escolhe um cantinho sossegado aí da casa de vocês, certo? E vamos dar continuidade com o último módulo que a gente estudou aí, que é sobre o petróleo. Então, na aula passada a gente discutiu o que era o petróleo, tá? Para que ele era utilizado, tá? Alguns casos de acidentes, tá, com petróleo. Nessa aula aqui é destinado ao tratamento do petróleo. Então, lembrar que a correção da atividade 1, eu já coloquei aí em cima no arquivo para vocês darem uma olhada, certo? E ver se está tudo certinho. E vamos dar continuidade. Então é página 521, o tratamento do petróleo, tá? Então, após a extração dele, então depois que retira o petróleo lá debaixo da terra, tá? Então, lá, enfim, então ele é transportado, tá? Por oleodutos, certo? Então são canos enormes que ficam, né, normalmente ou debaixo da terra ou por longas extensões até chegar no porto, tá? Então até chegar lá no embarque, onde que vai ser transportado por navios petroleiros, tá? Então ele é retirado, tá? Então ainda na forma bruta, então ele é extraído, ele passa por um cano que tem longas extensões que vai levar até no porto, enche o navio, tá? E leva ele até o destino final aí, que são as refinarias, certo? Chegou na refinaria, o principal método que tem para refinar o petróleo, tá? É chamado de destilação fracionada. Então o processamento aí é através de um procedimento que a gente já aprendeu já nas aulas anteriores aí sobre separação, nesse caso aqui de immiscíveis aí, certo? Então a gente já viu essa forma de separação, onde que esse produto aí, o petróleo, tá? Ele é separado por grupos. Então ele é colocado, tá, num grande cano, tá, enorme. Então tem ali como que eu posso falar, a coluna, tá? Então tem a coluna, certo? Onde na base existe uma fornalha que vai esquentando, tá, esse óleo bruto aí, então esse líquido viscoso, certo? Que não necessariamente tem a cor escura, então depende da localidade de onde é extraído o petróleo. A gente aprendeu isso também na aula passada, tá? E conforme aí vai submetendo a temperatura, vai separando por grupos, tá certo? Como vocês veem aí na página 521, certo? Então da primeira a gente já tira a parte mais ali residual, tira a parte que vai fazer o asfalto, né? O que a gente fala, a parafina e o piche, né? Então que é mais denso, mais grosso, tá? No segundo grupo é extraído os óleos lubrificantes, tá, para a máquina. Para o próximo grupo, o óleo combustível. Próximo grupo, querosene, gasolina. E aí quando já está no último grupo aí, retira o gás aí, ele com efeito de petróleo, gás de cozinha, certo? Então em cada setor, dependendo da temperatura aí que vai submetendo esse material, no caso o petróleo, aí você vai retirando os subprodutos dele, tá? Então isso aqui é um processo chamado de destilação fracionada, certo? Então a gente viu essa parte aqui, tá, sobre o processo aí do tratamento do petróleo, tá? E vem agora a próxima implicação do petróleo. A gente já havia visto que ele é um recurso não renovável,
quer dizer que ele não volta, tá? Então a gente não pode produzir petróleo. Então o petróleo que tem no nosso planeta é o que a gente é o que a gente tem para utilizar. Então acabou, não dá para produzir mais, só daqui milhões de anos, tá? Talvez para que tenha novos poços de petróleo. Devido a isso, ele é um recurso que requer muita atenção. Então, o uso abusivo e como a gente, para tudo, tá? Então, como a gente já viu, já que basicamente tudo da nossa vida gira em torno do petróleo, tem que pensar novas possibilidades aí para geração de energia, certo? E para produção de materiais, porque pode ser que uma hora ele acabe, e se não tivermos aí um plano B, pode gerar um colapso aí na nossa sociedade. Então a população já é muito atenta já. Então a comunidade científica já pensa muito já como substituir esse material aí, tá? Uma coisa que, fora a parte que a gente viu outro dia sobre o petróleo, devido à queima dele, o material, as coisas que fazem aí, ele libera o dióxido de carbono, o gás carbônico. E desde lá da Revolução Industrial, sem a gente ficar falando de números aí, o ser humano ele vem liberando muito gás carbônico, tá, na atmosfera. E isso promove o aquecimento global, tá? Então, virar aí e ver, então, existe uma correlação, tá, entre o aumento de temperatura da Terra e a utilização, tá, desse material. Então, o aumento aí de queima de combustível vai liberando cada vez mais gás carbônico na atmosfera, e com isso faz uma correlação aí com o aumento de temperatura. Então o planeta ele tem uma temperatura média, tá, para funcionar, tá? Então para que toda a vida exista, então como a gente reconhece, certo? Um aumento abrupto de temperatura pode causar prejuízos para todos os seres vivos, tá? Dentre os prejuízos que tem aí com o aquecimento global, vem o derretimento das grandes massas, né, de regiões polares, então de grandes geleiras, certo? Que acaba fazendo com que, para alguns cientistas, né, que acreditam que o nível do mar possa subir. Aí para outros cientistas falam que é que nem colocar um cubo de gelo num copo de água. Vamos lembrar que o planeta ele é mais água do que terra. Então conforme você coloca gelo na água, a água resfria. Então a água ela tem a sua temperatura, e essa temperatura é que os organismos estão adaptados, que eles estão ali, que eles vivem nessa temperatura. Então com o gelo vai causar um desequilíbrio ali ambiental, então causando um prejuízo aí para muitas espécies que acabam por desaparecer devido à mudança de temperatura. E sem falar que, para não entrar no mérito, né, de aula de geografia sobre as correntes marítimas, então a água do oceano ela percorre devido à transferência de energia com o calor que tem, então ela faz caminhos no oceano. Então deixando mais frio, esses caminhos vão diminuindo e vão causando interferência também, tá, no modo de vida desses animais marinhos aí. O planeta Terra mais água, então acaba causando um desequilíbrio total, tá? Então fora que existe o aumento aí das tempestades, aumenta a temperatura, tá? Evapora mais água, forma mais nuvem, chove mais, com mais intensidade, tá? Então o aumento de ciclones, de furacões, e assim devido a esse fenômeno aí que acredita-se, tá? Sempre assim, a gente tem que existem sempre
divergentes a essa opinião, mas a maioria da comunidade científica acredita, e em cima dos seus estudos científicos falam que esse aumento de temperatura aí é relacionado, tá, à atividade humana, tá? Porém, tem que ressaltar que nem sempre, então, o aquecimento global ele é algo que é cíclico, então nem sempre é culpa do humano, mas aí que vem, admite-se que o humano está acelerando, então a gente tem que se ligar dessa ideia, tá? Alguns vão falar, não tem nada a ver com o humano não é culpado disso daí, isso daí já acontece, já é cíclico do planeta. Porém, com os estudos científicos aí, não vou contestar, certo? O humano ele vem acelerando esse processo. Então, devido a isso, então a gente tem que buscar novas formas de obter energia para que não altere, tá, o equilíbrio do planeta. Então é vital, tá, então que o petróleo ele seja logo, tá, mesmo porque ele pode acabar, né, se não parar ele pode causar danos aí irreparáveis aí, tanto para vida, tá, animal, vegetal, quanto a nossa vida humana, tá? Para vocês hoje da aula fica a atividade 2 e o em casa aí para fazer, tá? Qualquer dúvida vocês me chamam, tá? No mais, tenha aí um ótimo dia. Tchau, tchau.